A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos em Cristo Jesus. Aqui quem vos fala mais uma vez, pastor Eugênio Piacentini, para trazer a você mais um verso da Bíblia, um versículo da Bíblia por dia para a nossa meditação. E o verso de hoje se encontra no Evangelho de João, capítulo 4, verso 47. Ouvindo esse que Jesus vinha da Judeia para a Galileia, foi ter com ele e rogou que descesse e curasse seu filho, porque já estava à morte. Seu filho, porque já estava à morte. Ontem nós falamos sobre 12 dimensões da vida no Evangelho de João. Hoje eu vou falar da morte no Evangelho de João. Note que esse filho desse oficial do rei já estava à morte, mas Jesus é aquele que dá vida, estava à morte. Vamos para João capítulo 5, versículo 24. Na verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e quem naquele que me enviou tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Como é bom passar da morte para a vida. Passou da morte. Estava à morte, passou da morte. João, capítulo de número 8, verso de número 51. João 8, 51. Lemos assim: em verdade vos digo que se alguém guardar a minha palavra, nunca verá a morte, nunca verá a morte. Olha, nós não queremos ver a morte mesmo. Estava à morte, passou da morte, verá a morte. Em João 8, 52, disseram, pois, os judeus: agora conhecemos que tens demônio. Morreu Abraão e os profetas, e tu dizes, se alguém guardar a minha palavra, nunca provará a morte. Olha, verá a morte, provará a morte. João, capítulo 11, verso 4, e Jesus, ouvindo isso, dissera, essa enfermidade não é para a morte, não é para a morte. Estava à morte, passou da morte, verá a morte, provará a morte para a morte. João, ainda capítulo 11, verso de número 13, lemos, mas Jesus dizia isso da sua morte. Eles, porém, cuidavam que falava do repouso do sono. Sua morte é a morte de Lázaro. João, capítulo 12, verso de número 33, lemos assim, João 12, 36, e dizia isso, significando de que morte havia de morrer. De que morte? Que morte? Estava à morte, passou da morte, verá a morte, provará a morte, para a morte, sua morte, que morte? João, capítulo 5, verso de número 21. João 5, 21, lemos, pois assim como o Pai ressuscita os mortos, quem ressuscita os mortos é o Pai. Assim como o Pai ressuscita os mortos e os vivifica, assim também o Filho vivifica aqueles que quer. Ressuscita os mortos. João 5, 25, lemos, em verdade vos digo que vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus. Os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus. Ouvirão os mortos a voz do Filho de Deus. Estava à morte, passou da morte, verá a morte, provará a morte, para a morte, sua morte, que morte? Ressuscita os mortos, ouvirão os mortos a voz do Filho de Deus. Ainda em João, capítulo 11, verso de número 14, João 11, 14, lemos assim, então Jesus disse-lhes claramente, Lázaro está morto, Lázaro está morto. E de fato estava, e Jesus vai ressuscitar o morto. Estava à morte, passou da morte, verá a morte,
provará a morte, para a morte, sua morte. Que morte? Ressuscita os mortos, ouvirão os mortos, está morto. Vamos para João, capítulo 11, verso de número 25. Disse Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Que promessa maravilhosa, ainda que esteja morto, viverá. Podemos estar mortos, mas ainda viveremos em Jesus. Estava a morte, passou da morte, verá a morte, provará a morte, para a morte, sua morte, que morte, ressuscita os mortos, ouvirão os mortos, está morto, esteja morto, ainda que esteja morto, viverá. E para terminar, João, capítulo 19, versículo de número 33, João 19, 33, mas vindo a Jesus e vendo já morto, não lhe quebraram as pernas, já morto. Cristo provou a morte por nós, já morto. Jesus estava já morto quando não lhe quebraram as pernas. Olha aí, a morte também aparece no Evangelho de João, não é só a vida. Estava a morte, passou da morte, verá a morte, provará a morte, para a morte, sua morte, que morte, ressuscita os mortos, ouvirão os mortos, está morto, esteja morto, já morto. Que Deus te abençoe, acione o nosso canal no YouTube, PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Subscreva ao entrar no canal, clique naquela foto redonda, irá aparecer um menu, clique no playlist e ali no playlist você vai encontrar 227 pastas com 6.330 vídeos. Se for na primeira pasta lá embaixo, encontra um comentário em Mateus. De Mateus ao Apocalipse, de Gênesis a Malaquias, toda a Bíblia comentada para você. E se você for nas pastas a Bíblia Gênesis, a Bíblia Êxodo, a Bíblia Levítico, nessas nós lemos a Bíblia para você. Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Subscreva e divulgue esse canal entre amigos, familiares, entre aqueles que gostam de estudar a santa e gloriosa palavra de Deus. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Subscreva e divulgue esse canal. Que Deus te abençoe e que você tenha um restante de dia maravilhoso. Lembrando que quem nos dá a vida é Jesus. Passamos da morte para a vida em Jesus. Amém.